Fala pessoal, tudo bom? Aqui é Justino no seu .NET para Zumbis e nós vamos discutir um tema que tem sido bem debatido, tem estado na evidência de muitos desenvolvedores, que é sobre DDD, tá certo? A proposta dos nossos próximos vídeos é criarmos uma implementação de um sistema em DDD. Nós vamos passar uma série de vídeos construindo juntos uma aplicação de DDD baseado nos livros, baseado nos conhecimentos, na implementação do Vagon Vernon, certo? E também do curso da Pluralsight, da Judy Lerman e do Smith, certo? Então esses vídeos, essa série de vídeos que vamos fazer agora, nós vamos tentar fazer essa implementação juntos, tá certo? Vale salientar que é uma implementação, é uma visão, uma interpretação, ok, baseado nas implementações do Vernon, tá certo? Do seu livro Implement Domain Driven Design, tá certo? Ultimamente eu tenho feito algumas aplicações com essa abordagem, certo? E tem dado certo nas aplicações que estão sendo desenvolvidas na Secretaria de Tributação aqui do estado do Rio Grande do Norte. Nós temos construído algumas aplicações baseado nesses conhecimentos. E talvez você esteja se perguntando, e como é que é esse tipo de implementação? Então, nesse primeiro vídeo nós vamos tentar fazer um levantamento, certo? Pintar uma figura de fundo sobre como é que é implementado o DDD na visão do Vernon, certo? Então vai ser uma explanação de modo geral, tá certo? Me baseando aqui no livro dele e tentando explicar de onde ele parte para construir uma aplicação DDD, tá certo? Quais são os conceitos principais que ele adota, tá certo? E qual a estrutura que ele utiliza nas aplicações dele, certo? Então, para quem não conhece, essa aqui é a capa do livro Implementing Domain Driven Design do Vernon, ok? Esse livro tem sido muito bem quisto pela comunidade, tá certo? Ele está aqui, comentado pelo Eric Evans, e na primeira parte do livro ele vai explicar um pouquinho como funciona, qual a visão dele em relação à questão do DDD e como ele junta as peças do DDD para construir suas aplicações, né? A primeira visão que nós temos aqui, ele afirma que, na visão dele, os principais pilares do DDD é a Ubiquitous Language, certo? Porque a Ubiquitous Language ela é aplicada para um Bound Context, tá certo? Então esses dois pilares, a Ubiquitous Language e o Bound Context, são os dois pilares, na visão dele, que são os principais do DDD, tá certo? Ele adota o Bound Context como estratégia para modelagem dos seus sistemas, tá certo? Então, de cara você já vai perceber que as aplicações são construídas pensando numa estrutura de Bound Context, tá certo? Okay? Se você não está familiarizado com esses termos e eu estou falando aqui algo que você não está entendendo, então eu recomendo você, desde já, dar uma paradinha nesse vídeo e assistir os vídeos do ASP.NET que foram feitos sobre DDD, tá certo? Aí depois você volta para esse vídeo se você não estiver entendendo. Para quem já está familiarizado, vamos seguir em frente. Então, para ele, ele explana que Bound Context é uma fronteira conceitual, certo? Onde os modelos de domínio são aplicados. É muito importante guardar esse termo, modelos do domínio, tá certo? Para você chegar nesse Bound Context, né, certo? Nesse contexto específico,
da aplicação, você vai precisar do mapeamento do contexto, tá certo? Esse mapeamento do contexto ele é algo atingido pelo time, tá certo? Ele é uma forma do time pensar sobre o problema do software e separar ele em contextos específicos, tá certo? Para trabalhar com essa estrutura de Body Context, tá certo? Depois de nós mapearmos eles, nós temos que escolher uma arquitetura, tá certo? A optada pelo Vernon é a arquitetura, o estilo arquitetural de hostings, portas e hosts, ou conhecido como hexagonal, tá certo? Na visão dele, e eu concordo com ele, essa arquitetura é excelente para trabalhar com projetos baseados em Body Context, tá certo? Por quê? Porque essa estrutura da arquitetura hexagonal ela coloca no centro, né, da aplicação o modelo de domínio e a própria application, tá certo? E tudo que está ao redor, todas as dependências são portas e adaptadores para conversar com essa application. Isso é excelente para quem quer trabalhar com serviços REST, tá certo? Com aplicações onde os serviços são adaptadores para a sua camada de aplicação, para o seu domínio, ok? A tática utilizada pelo Vernon é construir os blocos utilizados no DDD dentro de Body Context. Então, desde já, a estrutura de solução que você vai ter lá no Visual Studio são projetos como Body Context, tá certo? Cada projeto são Body Context, certo? Então, eles aqui, ó, nós modelamos dentro de Body Context usando os blocos de construção do DDD Partners, ok? Então, o que ele está dizendo com isso? Dentro do Body Context, ele vai ter lá os modelos de domínio, tá certo? Esses modelos de domínio vão ter esses blocos de construção do DDD que são os aggregates, as entidades, os objetos de valor, tá certo? Sobre a questão dos aggregates, lembrando que ele dá uma ênfase muito grande no uso do aggregate, porque o aggregate ele é o root de entrada para você trabalhar com as entidades e com os objetos de valor, tá certo? Então ele sempre vai ser aquela entidade que é root para os demais pontos, entendeu? Então assim, uma dica também do próprio Eric Evans é que você, quando for trabalhar com aggregates, não faça aquele relacionamento dos dois lados. Sempre o relacionamento é do agregado, do aggregate, para as entidades ou os objetos de valor. Ok? Beleza. Você também vai ter dentro dos modelos, dentro desse Body Context, os seus repositórios, tá certo? E os seus serviços. Lembrando que uma coisa bem marcada aqui é que os serviços vão estar dentro do domínio, certo? Para fazer operações de negócio, tá certo? Então nós temos aqui esse gráfico que os nossos serviços acessam os aggregates roots, para fazer as operações de negócio, tá certo? Então cuidado com a ideia de entidades anêmicas, de modelos anêmicos, de você estar tendo suas entidades apenas como DTOs, transportes, tá certo? E cuidado para não jogar a sua lógica para dentro de serviço, porque os seus serviços não podem deter a lógica de negócio. Quem tem que ter a lógica do negócio são seus agregados, as suas entidades, certo? A representação do domínio do negócio, tá certo? Os serviços aqui eles servem apenas para direcionar a lógica do negócio, direcionar as chamadas para a lógica do negócio, tá certo?
E outra coisa ele está dentro do domínio, tá certo? Um outro fator bem interessante aqui, utilizado pelo Vernon, e um outro partner bem que já foi explanado até em um outro vídeo por mim, é o uso de Domain Events, tá certo? Esse Domain Events, ele é um disparador de ocorrências do domínio. Acontece alguma coisa no domínio e ele dispara essa notificação para qualquer tipo de serviço que esteja fora do escopo do domínio, tá certo? Um envio de e-mail, uma mensagem, uma notificação de tela. Então ele usa o Domain Event para isso. Então, na perspectiva da construção de domínios baseado em Bound Context do Vernon, esse Domain Event ele tem uma função muito importante, porque é através dele que nós vamos evitar a construção excessiva, a injeção excessiva de serviços externos, como por exemplo envio de e-mail. Eu não preciso injetar uma interface de envio de e-mail nos meus serviços de domínio, porque eu não preciso fazer isso, porque o meu domínio ele notifica quando há alguma mudança, me notifica quando existe alguma coisa que foi realizada no escopo de domínio, tá certo? Então esse aqui é uma estrutura de Domain Events. Eu tenho, pelo meu aggregate, eu tenho um evento, o publicador de evento, tá certo? Ele dispara handles e eventos para os subscribers, por exemplo. Ok? Uma outra dica que o Vernon nos dá é que você modele a sua entidade de modelo de forma que ela fique coesa e que ela represente a linguagem de negócio, a linguagem que é a Ubiquitous Language do projeto, da aplicação, do cliente, tá certo? Então, quando você modelar o seu projeto, ele tem que ser uma representação da linguagem de negócio que está sendo utilizada ali, ok? Então, ele faz essa demonstração, esse gráfico de modelo que no meu Domain Model eu vou ter lá as minhas entidades, os meus objetos de valor, os meus agregados, todos eles com representação da minha linguagem utilizada nesse negócio, tá certo? Então, só para recapitular, pessoal, nessa perspectiva do Vernon, a construção da aplicação ela é tomada por base como Bound Context e Ubiquitous Language, tá certo? Os blocos de construção DDD são todos construídos numa estrutura de contexto, numa estrutura de Bound Context, tá certo? Essa explanação geral ela está sendo feita para que a gente faça uma imersão inicialmente nos conceitos dados pelo Vernon, para a gente depois partir para a nossa prática, ok? Nos próximos vídeos nós vamos começar a construção de uma aplicação, tá certo? Nós vamos esclarecer nos próximos encontros que tipo de aplicação será essa, como ela vai ser estruturada, e os exemplos que nós vamos utilizar são, lembrando, mais uma vez, são baseados nesse livro do Vernon, baseado nos cursos da Pluralsight de Smith e Lerman, tá certo? E no nosso próximo encontro vamos ter codificação mais concreta, direcionando para esse tipo de conhecimento que nós estamos nos propondo a ver aqui, tá certo? Convido a todos a quem ainda não se inscreveu no canal .NET para Zumbis, se inscreva, participe, mande suas dúvidas, mande seus questionamentos. Se houve alguma coisa aqui no vídeo que você concorda ou discorda, fique à vontade de perguntar, de mandar sua questão, que eu terei o maior prazer de conversar, abrir discussão, para a gente crescer juntos nessa caminhada empreitada que nós estamos nos propondo, certo? Então, um forte abraço a todos e até o nosso próximo encontro.